exemplo, o código a seguir contém o algoritmo de ordenação por inserção. Eu posso utilizar o depilador do VS Code para verificar a execução passo a passo do algoritmo. Você acha que programar é difícil? Você tem dificuldade em aprender algoritmos mais avançados? Você fica perdido quando o código começa a crescer? Você já pensou em desistir por conta disso? Nesse vídeo você vai conferir 5 importantes lições que vão deixar seu aprendizado de programação mais fácil. Essas lições foram adquiridas ao longo de mais de 16 anos de carreira em desenvolvimento de software e após eu ter feito mestrado e doutorado em computação aplicada. Meu nome é Wesley e você está assistindo o canal do Engenheiro Moderno. Lição número 1. Aprenda praticando. Um dia você vai aprender, assim como eu aprendi, que existe uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Programar é como andar de bicicleta. Você só aprende praticando. Não adianta ler livros, assistir vários tutoriais no YouTube ou apenas ouvir o professor na sala de aula. Se você não colocar em prática os conceitos, você nunca irá aprender a programar de verdade. Ao estudar música, se você apenas estudar a teoria musical, ler a partitura, conhecer a história de como a música foi composta, não dá para afirmar que você é um músico de verdade. Assim como na matemática, apenas saber a teoria não garante que você vai saber resolver uma questão. É preciso treino, é preciso experiência em resolução de problemas, até o ponto quando você se deparar novamente com um problema, ele vai parecer trivial. Lição número 2. Programação não é linguagem de programação. Existem mais de 1.300 linguagens de programação em uso no mundo. Entre as mais populares estão JavaScript, Python, Java, PHP, C#, TypeScript, C++, Ruby, C, Swift. Você vai precisar de uma vida inteira para aprender só a sintaxe de cada uma delas. É verdade. Quer dizer, às vezes não. É por isso que você não pode confundir programação e linguagem de programação. Aprender a programar envolve aprender conceitos teóricos como algoritmos e estrutura de dados. Aprender linguagem de programação envolve aprender a sintaxe, bibliotecas, o paradigma de cada linguagem. Diante desse cenário, muita gente pergunta: qual a melhor linguagem de programação? Java é melhor que Python? C++ é melhor que PHP? Isso, na verdade, é uma discussão improdutiva que não vai te levar a lugar nenhum. Linguagem de programação boa é a linguagem que resolve meus problemas. Linguagem de programação boa é a linguagem que paga as minhas contas. Confira a seguir o seguinte exemplo de um trecho de código para inicializar um vetor em 3 linguagens diferentes. Percebeu como Java e C++ são bem parecidos, mas Python é diferente? Porém, ambas implementam a mesma ideia. Lição número 3. Domine os fundamentos. Os conceitos fundamentais servem como alicerce para compreender tópicos mais complexos. Sem uma compreensão clara dos princípios básicos, é difícil avançar e assimilar tecnologias mais avançadas e mais sofisticadas. Dominar os fundamentos na programação não é apenas sobre saber como programar, mas entender o porquê por trás das tecnologias e metodologias utilizadas. Isso leva a um desenvolvimento profissional mais completo e a habilidades que perduram independentemente das tendências tecnológicas. A propósito, se você tem dúvidas se quer seguir essa área ou não, está começando agora e não quer fazer um investimento pesado para depois se arrepender, eu te convido a conhecer meu curso Como Programar em Python, que contempla os fundamentos da programação por um preço bem acessível. É só usar o cupom de desconto Fundamentos nesse link que eu vou colocar na descrição do vídeo. Aproveite essa oportunidade. Lição número 4. Priorize o entendimento. Outra lição que pode tornar seu aprendizado mais fácil é priorizar o entendimento. Já virou até meme. Programadores que copiam e colam o código que pesquisam na internet sem ao menos tentar entender. Muitos programadores usam respostas prontas do Stack Overflow sem ao menos analisar o que o código faz, contanto que ele resolva os seus problemas. Ainda mais agora na era da IA generativa, é só pedir que ela fornece o código para você de bandeja.
Isso irá prejudicar a sua evolução, pois programar envolve raciocínio lógico, algo que você perde ao apenas replicar o código dos outros para solucionar seu problema. Perceba que eu não estou condenando a prática da busca pela solução, que é muito bem-vinda, diga-se de passagem, mas sim a prática de copiar e colar o código sem se dar o trabalho de entender o que se está copiando. Quando eu estava desenvolvendo o site acampmax.com, era a primeira vez que eu iria hospedar na Vercel usando Next.js e não sabia como configurar variável de ambiente para conectar ao Google Analytics, mas eu já sabia o que tinha que fazer. Eu tentei configurar como fazer em outras plataformas, porém não estava funcionando. Após uma breve pesquisa, descobri que tinha que adicionar o prefixo nextPublic ao nome da variável para funcionar. A experiência em entender que eu precisava configurar a variável de ambiente me fez economizar tempo para implementar esse site. Lição número 5. Como depurar seu código? Existem dois tipos de erros na programação, o erro de sintaxe e o erro de lógica. O erro de sintaxe é fácil de identificar e resolver, pois o compilador, interpretador, vai fornecer a descrição do erro para você. Essa descrição contém o tipo de erro e a linha onde foi gerado o erro. Os erros de lógica são mais difíceis de identificar e você precisa de uma técnica chamada de depuração de código ou debug para facilitar a sua vida. Programadores iniciantes geralmente utilizam alguma função nativa da linguagem para imprimir uma mensagem na tela para simular a execução do código para identificar o erro. Uma técnica mais eficiente é utilizar o depurador de algum ambiente de desenvolvimento. Por exemplo, o código a seguir contém o algoritmo de ordenação por inserção. Eu posso utilizar o depurador do VS Code para verificar a execução passo a passo do algoritmo e assim descobrir se há algum erro de lógica em sua implementação. Em cada passo, o depurador vai atualizando os valores das variáveis contidas no código. Programação não é fácil, mas também não é difícil. Para ter sucesso no aprendizado, basta ter dedicação e empenho para praticar os conceitos aprendidos, entender que aprender programação é diferente de linguagem de programação, saber a importância de dominar os fundamentos, priorizar o entendimento em detrimento ao hábito de copiar e colar e ter em mãos uma boa ferramenta de depuração de código. Espero que você tenha gostado. Nós ficamos por aqui, te vejo no próximo vídeo. Valeu, grande abraço.